foram postos a descoberto quando fizeram aqui, os monumentos nacionais fizeram aqui umas obras de restauro, estavam ali encostados uns altares de talha, eles arrancaram os altares e, como em muitos casos aconteceu, por detrás dos altares havia frescos muito antigos. Neste caso eram 4 quadros que representavam aquele primeiro, a Anunciação, que é, como sabem, a invenção da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Depois, embaixo, tinha ali a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Ainda hoje se vê. Daquele lado tem a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E embaixo, onde agora só vê em pedras, estava a glorificação da Virgem. Penso eu que nunca a vi, porque acontece que este terreno é um bocado úmido e, apesar do edifício ter sido, e com toda a justiça, classificado de monumento nacional, nunca mais ninguém se preocupou com os frescos de Santa Eulália do Arnoso. O resultado foi que dos 4, aquele já desapareceu, e os outros 3 vai-lhes acontecer o mesmo, se não fizerem aqui uma intervenção. Estou a falar disto, eu nem sei qual é atualmente o serviço público do qual estes frescos dependem. O que sei é que, a partir do momento em que foram classificados como monumento nacional, pertencem-nos a todos. Eu sou uma parte muito pequenina de todos. Nós somos 10 milhões, eu acho que represento 10 milhões de avos. Bom, mas este 10 milhões de avos está a invocar o seu direito. Tenho direito a que não me deixem estragar assim o património histórico do meu país. Bom, mas as sementes multiplicam-se. Os 40 casais, passados 100 anos, eram já 100 e tantos. Passados 200, eram centenas. E a terra não chega para todos. Começa, sobretudo no século XVIII, a imigração. Saíram daqui milhares e milhares de jovens a caminho do Brasil. Bom, e isso é que abre um capítulo novo na história da terra, o capítulo dos brasileiros. O meu telespectador já viu que eu estou a falar numa casa muito bonita, com muitos ouros, muitas colunas, muitos marmoreados. É o palacete de um brasileiro, e de um brasileiro, de certo modo, é exemplar. Ele chamava-se Zé Francisco da Cruz Trovisqueira, acho que Trovisqueira se calhar até era alcunha, não sei, Trovisqueira, que raio de nome, Trovisqueira. Foi pequenino para o Brasil, trabalhou duramente, voltou com uma fortuna, soube aplicar bem essa fortuna. É esse homem quem cria aqui, no Val do Ave, a primeira fábrica de têxteis. Depois é aqui, na terra, presidente da Câmara muitas vezes, e mandou fazer este palacete. O palacete é muito bonito, há ali uma sala em que ele põe os seus ideais, o comércio, as artes, a agricultura. É realmente, o palácio acaba de ser restaurado como homenagem não só a esse homem, e quando veio aqui o rei Dom Luís com a rainha Dona Maria Pia em 1861, esta era a casa mais bonita da povoação. Por isso, foi aqui que ficou o rei e a rainha. Bom, e o rei e a rainha, para agradecerem essa hospitalidade, fizeram-no barão.
o senhor Barão da Trovisqueira. O senhor Barão da Trovisqueira foi presidente da Câmara, era um homem ilustre, sem dúvida. Ele depois veio a morrer, já passados os anos 90, a morrer na miséria. E na miséria porquê? É que exatamente ali por volta de 90 há uma crise bancária enorme, muitos bancos abrem falência e imensas pessoas ficaram sem nada. O Barão da Trovisqueira nasceu pobre e morreu pobre. Deixou esta casa, a Câmara acaba de a restaurar com um gosto excelente, está exatamente como quando ele aqui viveu, e vai dedicá-la a museu em memória de um outro homem ligado ao Brasil, em memória do Dr. Bernardino Machado. O Dr. Bernardino Machado nasceu no Brasil, mas era filho de gente daqui. Era filho do homem que também foi barão, barão de Joane, também barão, porque também ganhou uma fortuna do Brasil. Bernardino Machado, como sabem, foi por 2 vezes Presidente da República em Portugal e era um vulto exemplar. Bernardino Machado consegue conciliar 2 coisas que nem sempre andam ligadas. Era um forte sentimento progressivo, queria que o país andasse para a frente, não era lá de conservadorismos atávicos, nada disso, era um homem para a frente, mas era um homem com boas maneiras. Ele sabia que as boas maneiras, por si mesmas, são um edificante instrumento de progresso. Ficou quase no anedotário português a delicadeza do Dr. Bernardino Machado. Ele, fizeram-lhe muitos bonecos, muitas caricaturas, estou-lhes a mostrar uma, ainda feita no tempo da monarquia, que tem o barrete frígio e o Dr. Bernardino, e esta legenda: Bernardino Machado, um achado para a República, mas um machado para a monarquia. E foi verdade. Homens com o prestígio universitário do Dr. Bernardino Machado, que tinha sido ministro do rei Dom Carlos, e que ainda na monarquia, porque isto é que é importante, não foi depois da República que ele se fez republicano. Isso foi muita gente. Essa maneira de aderir quando o senhor já está por cima, isso é muito português. Mas Bernardino não fez isso. Ele, em 1905, foi eleito presidente do diretório do Partido Republicano e, portanto, foi apontado à execração pública. Aquele não é dos nossos, não queremos nada com ele. Bom, a verdade é que era um grande vulto, respeitado por toda a gente e, como lhes disse, por 2 vezes, foi eleito Presidente da República. Aqui a terra presta-lhe um culto inteiramente merecido. Uma outra grande figura de Famalicão, que não posso deixar de recordar, é a do historiador Alberto Sampaio. O meu telespectador fica assim um pouco confuso. Grandes historiadores, mas a gente sabe Alexandre Herculano, Oliveira Martins, alguns dizem o Pinheiro Chagas, enfim, há uns nomes, e não figura o Alberto Sampaio. Bom, e todavia, as obras históricas do Alberto Sampaio são o que de melhor se fez até hoje em Portugal, mas a um nível que não foi ultrapassado, de história global, de história inteligente, de história que não se faz lá com uns documentozinhos, uma citação, não. São visões globais do grande passado português. Tenho aqui aberto na minha frente um dos livros dele, um dos mais notáveis, As Vilas do Norte de Portugal. Ele era muito modesto, não fazia livros, publicava em revistas. Já depois da morte
foram editados estes 2 volumes dos estudos histórico-económicos, que além das vilas de Norte de Portugal têm outros trabalhos. Tem, por exemplo, as póvoas marítimas, o Norte Marítimo, o Milho Rural. São livros que, como digo, até hoje não foram ultrapassados. Foi uma figura que se apagou voluntariamente. Ele não teve um papel político, por isso ficou na obscuridade. Tenho aqui na minha frente facsímile de uma carta que ele mandou ao Jaime Magalhães Lima e em que diz isto: se a gente não pensa nem discute, em que triste coisa se torna a nossa vida. Era um homem que pensava. Outra figura que não pode ser esquecida em Famalicão é o escritor Camilo de Castelo Branco. Estou-lhes a falar na casa de São Miguel de Seide, a casa onde ele viveu uma grande parte da vida, mais de 20 anos, e onde escreveu uma grande parte da obra. Ele escrevia, não era para ocupar docemente o tempo que ia passando. Ele escrevia como quem combatia, como quem ganhava o amargo pão da sua existência, porque Camilo era pobre, era um escritor genial, escrevia noite e dia, ele deixou mais de 300 títulos, e isso nunca o livrou da pobreza. Teve uma vida agitada, veio, refugiou-se depois aqui. Isto é a história de uns amores dele com uma senhora do Porto, Ana Plácido. Não vou agora contar isso, porque qualquer dia vou-lhes fazer um programa chamado inteiramente O Romance de Camilo. Mas aqui ficou. Tinha um filho que estava doente, gravemente, e ele próprio estava a perder a vista. Queria ler e já não lia, queria escrever e já lhe saíam gatafunhos. Chamou um médico oftalmologista, e o médico não lhe deu esperança nenhuma. Este homem, que já não podia escrever, ia, portanto, morrer de fome. Sentado naquela cadeira, atravessou a cabeça com um tiro. Camilo não morreu por falta de pão, morreu por falta de esperança.